Nós vamos respirar bem profundamente. Nós vamos buscando os guardiões junto conosco e vamos sentir, sentindo todos esses irmãos com as suas redes, com o seu amparo. Vamos buscar a sintonia com o Luiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio, com Maria Amélia. E que nesse instante eles possam nos levar até o Hospital Santa Cruz, onde vamos buscar essa sintonia maior com todos aqueles que estudam junto conosco. Nós vamos nesse instante, sentindo todo esse amparo, que possamos expandir os nossos sentimentos e a nossa consciência, para que assim possamos ter uma tarde de muito aprendizado, de muito equilíbrio, de muito fortalecimento. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos, né? Ver se bate. Tecerei ponderações Sim. sobre as perguntas elaboradas por todos vocês, tomando por base que o centro espírita sob o nosso foco é a extensão da nossa família espiritual, suplicando socorro, carinho, apoio e orientação. Longe de nós quaisquer intenções de menosprezá-los ou julgá-los. Que em nossos sentimentos o melhor de nós próprios seja a luz do nosso raciocínio. E aí? Algo mais? Eu, eu acho que depois naquele parágrafo que começa, seus médios abriram. Pode ler. Seus médios abriram horizontes mentais para aspectos ainda desconhecidos da maioria dos trabalhadores da tarefa mediúnica na vida física. Penetraram vales sombrios, alcançaram regiões com completa ausência de ética e pudor, descobriram ardis envolvendo a organização da comunidade espírita que nenhum livro mediúnico até então registrou no mundo físico. Visualizaram táticas totalmente movidas por tecnologias avançadas para travar o progresso de casas espíritas. Aprenderam a investigar vibrações e formas perispirituais, pertencentes à fauna e flora da erraticidade. Puderam visitar vales nos quais religiosos cristãos falidos consciencialmente são castigados e acompanharam muitos que ainda no corpo físico são levados a tais paragens. Estiveram na presença de espíritos que sofreram mutação em seu corpo espiritual, jamais mencionada nos registros da literatura espírita. Aprenderam a detectar a vibração dessas mutações quando lúcidos no corpo físico. Viram de perto os aparelhos parasitas e sua implantação nos corpos inferiores dos seres humanos. Acompanharam socorros e locais de dor no mundo espiritual, cujo ambiente é capaz de colocar em coma mental qualquer alma desavisada das realidades e de tais locais. Foram aos pântanos, aos lagos gelados de enxofre, aos presídios abaixo do solo terreno, experimentaram vivências dolorosas que lhes causaram estados psíquicos de dor e vazio, quando acordados na vida corporal. Tá. O que você conseguiu entender desse parágrafo enorme? Não, pode dizer nada. Então, vamos lá. Os médiuns do grupo pouco, X. Então, os médiuns do grupo X, eles abriram um horizonte
que muitos médios não tinham aberto ainda, tá? Eu acho que resume no próximo parágrafo. Na realidade, ele descreveu tudo aquilo que os médios do grupo X conseguiram conquistar, né? Conquistar. Até Eles onde eles conquistaram. conseguiram, até onde eles conseguiram ir Uhum. no umbral, né? Mas Porque diz aqui, né, ele que complementa o tem. seguinte: nem por isso, como já mencionamos anteriormente, tiveram o alcance que julgam ter conquistado nos abismos profundos da erraticidade. Digamos que fizeram um curso básico para incursões profundas aos reinos primitivos da semicivilização em um futuro próximo. Ou seja, embora eles tenham ido muito além do que a maior parte dos médiuns já foram, eles ainda estão Não bem longe de daquilo que chegar aonde que eles acharam que chegaram. eles acharam que chegaram No umbral grosso, no abismo e não chegaram. e não chegaram. Então, eles só foram, eles não Não, eles trouxeram não nada. foram lá. Eles viram, Eles eles viram. é aquilo que eu estava lendo ontem, através de. Pelo que eu entendi, eles chegaram num ponto que é muito ruim, que é muita coisa, mas não É. chegaram no ponto onde que eles achavam que estavam chegando. Então, mas eu falei assim, muitas vezes a gente chega através de desdobramento, Uhum. Ou de evidência, É. né? ou de Porque evidência. desdobramento ele não teria que estar lá. Não, você desdobra, consciente, só vai a sua consciência. Ah, então não é um desdobramento mediúnico, é Não, um não, desdobramento De parapsicótico sono, de não, quando a pessoa dorme, paranormal. é de quando a pessoa dorme. Paranormal. Tá. paranormal. A gente tem a mediunidade e a paranormalidade. Paranormalidade. Tá. Então, o desdobramento consciente é paranormal. É aquilo assim, eu vou fazer todo um preparo e aí eu vou me colocar e aí eu chego no ambiente onde eu estou adaptada a desdobrar. Sem estar na mediunizado, é isso? Sem estar mediunizado, sem ter espírito nenhum. Certo. É a minha paranormalidade, Paranormalidade. Paranormal, tá. Tá. Entendi agora. entendeu? Como que eles chegaram, Leda? Aqui não está dizendo. Só que é aquilo que o Sérgio falou. Eles acharam que eles tinham chego num umbral grosso, que eles estavam trabalhando com um monte de coisa, e eles não Mas não estavam. estava, não estava. Mas Sim, eles chegaram a muito longe. muito longe, porque eles viram muita coisa, né? Aqui diz que eles viram coisas nunca vistas, né? Isso. Que E adquiriram um conhecimento muito grande também com tudo isso. é, Então, eles têm os méritos deles. Só que sim, mais embaixo está escrito aqui, no agora. Agora que se encontram de posse de um incomparável volume de informações, sentem-se privilegiados, exclusivos, sofrendo o assédio da arrogância, que é filha dileta do orgulho. Ou seja, é. eles caíram porque acharam que eles Então, estavam em outro nível, entendeu? Se acham melhor do que eles são. entendi. No próximo parágrafo também fala sobre isso, né? Eu tinha marcado também, Pode né? ler. De fato, nossos amigos lidam com almas sagazes, inteligentes e intensamente dispostas a qualquer atitudes antiéticas. São espíritos assalariados por uma das falanges mais organizadas nas esferas inferiores da vida espiritual, os dragões. Então, realmente eles foram Longe, longe, né? foram longe, Longe, né? Mas não mas sem. significa que eles tiveram contato com os dragões. É, Não, eles chegaram, eles acham que fizeram isso, não é? É. Ó, eu acho que já assim, de fato, os amigos lidam com Fizeram, almas sagazes, Sagaces. é, inteligentes e intensamente dispostas a quaisquer Quaisquer. atitudes antiéticas. São espíritos assalariados por uma das falanges mais organizadas nas esferas inferiores da vida espiritual, os dragões. Quem comanda são os dragões, mas os espíritos assalariados. Então, Isso. eles não chegaram nos dragões, eles não chegaram nos chefes. Eles chegaram, podem ter tido contato com aqueles que são comandados pelos dragões.
Tinha, ah, sim. sim, mas não chegaram nos dragões, Não lógico. chegou no chefe. Hum, Não. A gente não chega no chefe, Leda. Só estou falando que não que chegaram fala, no chefe. fala embaixo, né, que eles são de uma hierarquia de maldade. Dragões são espíritos agressivos e amantes do poder. É. Eles É, não chegaram nunca que eles chegaram lá nos dragões. Objetivam dominar e gerenciar a terra. Uma caça Uhum. de demônios que requer a oração da conduta reta e o jejum da ilusão da arrogância, a fim de que tenhamos condições de realizar algo em favor deles próprios. Então, ó, a gente consegue compreender o que está escrito tudo aí? Vamos tentar compreender. Grupo X resolveu fazer um trabalho. Sim. Mas esse grupo X, eles foram, no caso ali, induzidos, como fala aqui, por trazidos por mentes ardilosas, integrantes das acima desse parágrafo grande que a Leda leu, os integrantes das legiões luciferianas não vieram sozinhos até o grupo X. Foram trazidos por mentes ardilosas que querem dizimar os esforços legítimos de ascensão daquele núcleo de espiritualização. Então, Então, eles foram, né, a arrogância, o que sabe tudo, no caso, eles se deixaram enredar por tudo isso. mas vamos lá. Qual foi o ponto? Como começou essa história? essas Né? mentes, Lá Ó, vamos lá. essas mentes ardilosas, não foi? Vamos lá. foi. Respire, respire, Vamos respire. lá, vamos lá, vamos lá. Tá aqui, tá aqui, isso aqui, isso aqui. Vamos lá. O Tentar entender. início, o Ó, início não vamos lá. foi naquela comunicação. Não, ali já tinha tudo acontecido. Já Eles tinha resolvem acontecido. fazer um trabalho. Eles Ah, resolvem trabalhar com as trevas. trevas, sim. E aí eles Aí, começam a se colocar para esse trabalho com as trevas. E aí, conforme E vai, aí que eles fazem ele, toda essa viagem, que eles fazem tudo que vem, tudo isso. e aí eles vão começando a ter este conhecimento, aí começam a se mexer, porque as mentes ardilosas começam a ver. começo. Induzir, né? Pois é. Eles começam a ver o quê? Que eles tinham as condições de chegar até lá. Ou eles começam a achar que tinham a condição, né? Aí que vem Achavam, esses né? espíritos, Eles mas achavam. vão chegar. Vamos começar a desmontar. E aí, onde que eles começam a trabalhar, Aí a fazer as infiltrações dentro do cérebro. conseguem estimular a arrogância, o orgulho, Sim, o as orgulho, a dissensões, as vaidade, etc. disputas. Certo. Tá. E aí, quando vem a mensagem, é num alerta de assim, gente, bota os pés no chão, para, reflete, olha lá o que está acontecendo. Vocês andaram, tá tudo certo, mas volta todo mundo pro pé no chão. Certo. E aí continua todo mundo passeando. Sim. Entendi. Mas olha, eu acho que a gente precisa fazer. Nós estamos olhando num sentido, agora a gente precisa olhar no outro sentido também, para que a gente possa compreender e não se colocar na mesma situação deles, né? Então, Hum. vamos nos colocar na situação deles. A gente acha que é o suprassumo, certo? Nós achamos que estamos realizando um trabalho num lugar que a gente não está nem perto de chegar, mas nós achamos que nós estamos realizando. E de repente recebe uma mensagem falando que precisam fazer uma coisa diferente. Qual que seria a nossa reação com relação a isso? A gente está falando do pingo de luz. No pingo de Mas luz, sim. qual que seria a nossa reação? Não seria refutar essa mensagem? Não seria a gente falar que essa mensagem, poxa, a gente está fazendo um trabalho tão bom,
Nós estamos indo lá Se a nos gente acha que a abismos, gente está trabalhando tão bem, não é? aí é invasão. Hum. Ah, É muito fácil a gente colocar dessa forma, porque vou repetir uma coisa que eu escutei no curso que a gente está fazendo. Quando a gente quer provar o nosso ponto de vista, a gente cria uma narrativa. E qual que é a narrativa do grupo X? Dizer que o espírito que se manifestou era um espírito que estava se fazendo passar por Eurípides, pelo Pelo Inácio. doutor Inácio. A gente cria narrativa. Ao invés disso, o que a gente precisa fazer é estudar a mensagem, entender o que a mensagem está dizendo. Se tiver dúvida, reúne o grupo mediúnico novamente, pergunta, recebe explicação. Ah, mas puxa vida, será que a gente está envolvido? Vamos preparar algumas perguntas aqui. A gente conhece o grupo mediúnico do Centro X, a gente passa para eles, vamos ver o que eles vão dizer sobre isso. É isso que a gente precisa fazer. Mas, porque quando a gente começa a criticar uma mensagem porque ela não diz aquilo que a gente quer, a gente está perdendo a oportunidade de seguir por um caminho melhor, né? O que o Sérgio está falando é uma realidade. Porque a gente colocando só, olhando o grupo X, está muito distante. O problema é do grupo X. E não é. O problema, o aprendizado é de todos os grupos reunidos. E nós já tivemos esse aprendizado. Sim, sim. E a gente não pode dizer que a gente saiu desse aprendizado. Não. verdade. Vejam uma coisa interessante. Nós passamos boa parte do mês de dezembro nas vibrações fazendo um trabalho para fortalecer os trabalhadores. É verdade? Sim, sim. No final, a gente tinha mais gente participando das vibrações do que tinha antes. Sabe por quê? Porque as pessoas estão interessadas no benefício. Hum, Na hora quando a gente cortou isso, quando tem o benefício, todo mundo quer, né? Na hora do trabalho, poucos ficam. eu falei errado, não é quando a gente cortou, quando encerrou isso, porque Quando Encerrou. encerrou. Era só o Sim. mês de dezembro. Janeiro, teve pessoas que não gostaram. Mas pensando bem, vamos fazer a nossa análise das mensagens, né? hum, O que o Ruiz falou para a gente? Que eles ajudam a gente até uma certa parte. Mas quem tem que dar os passos somos nós. Somos nós, sim, O que sim. adiantaria ficar dando assistência para os trabalhadores até morrerem se eles não estiverem aprendendo nada com isso? Sim. O que foi feito naquele verdade. momento foi trazer um fortalecimento, um reerguimento, para que todos pudessem ter a oportunidade de ter um pensamento mais aberto para tomar boas decisões. Então, acontece com a gente o tempo inteiro. A gente fica olhando para o grupo X, mas isso acontece, claro, em menor proporção do que aconteceu no grupo X, mas acontece com a gente também. Se a Ó, gente não tomar cuidado, se a gente não orar e vigiar o tempo inteiro. a gente vê a dificuldade, muitas vezes, desse estudo. Não é verdade? Sim. Nem todo mundo encaixou nesse estudo, É verdade. É verdade. né? Sim. E o que chama a atenção nesse estudo? Se a gente for falar português claro, ó, é a nossa responsabilidade, é a responsabilidade de cada um. Acho que ele falar responsabilidade cria uma visão de obrigação. Eu não falaria de responsabilidade. Falaria o seguinte: olha, a nossa melhora, o nosso crescimento, a nossa mudança está nas nossas mãos, não está na mão de outro. O que impede a gente não é o obsessor, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Sim. Está na nossa mão mudar isso. Ah, então para que serve o trabalho de desobsessão? O trabalho de desobsessão serve para ajudar a pessoa a se levantar. Mas ela tem que caminhar. E continuar, né? Levantar e continuar. É. É. Ela tem que
Se a Porque pessoa, se ela não se levantar aqui, transforma ou não vai buscar o pensamento dela no orar e vigiar, aí não adianta positivo, nada. orar, aí não É, tem nada, não não tem jeito. consegue. O grupo mediúnico, os trabalhadores que fizeram o trabalho de desobsessão, encaminharam alguns espíritos, fizeram o trabalho dele. Só que aquela Hum, pessoa, continuando com o mesmo pensamento, vai chamar outros. é. Sim. O que ela aprendeu com isso? Entendeu? Então, eh, sabe, às vezes eu tenho dificuldade, às vezes, de falar as coisas e não parecer que a gente é negativista. Não, a gente é positivo. Qual é a positividade? Faça por você mesmo. Trabalhe por você Porque mesmo. você está chamando a responsabilidade de cada um. Não tem outro nome, Sérgio, é responsabilidade. É que a responsabilidade indica uma necessidade de fazer alguma coisa. Mas posso falar uma coisa? Mas, Você falou Sérgio, mas boa. na verdade, se eu quero modificar, é uma É responsabilidade, uma sim, minha. responsabilidade. Não é uma obrigação. É É aquilo que responsabilidade. vai ser melhor para É mim. Eu responsabilidade. vejo nesse Se a gente prisma. entendeu assim, se a gente conseguiu entender desse jeito e quer melhorar, quer crescer, é uma responsabilidade. É uma coisa que você Então, tem que. Epá, peraí. aí que tá. Não vejo como responsabilidade, é uma escolha. Ah, tá. Tá? Também. É uma Sim. escolha. A responsabilidade parece assim, ó, essa aqui é a receita, isso É aqui que você tem obrigação. uma Você acha que Hum, obrigação. responsabilidade é como obrigação? Ninguém tem obrigação. Ninguém tem É uma obrigação. escolha. Eu quero ser melhor, eu escolho ser melhor, eu vou fazer tudo para ser melhor. Eu vejo Entendeu? uma coisa. Você chegou nesse patamar, Uhum, mas para muitos que estão aqui ainda não chegaram nesse patamar. É uma obrigação, uhum, é uma responsabilidade. E aí a gente deu o exemplo daquilo que a gente falou, uhum. né? Se a gente tinha, e foi mesmo, a gente chegou a quase 20 pessoas. Quando a gente estava com a lista de vibrações, vibrando todo mundo ali, agora tem dia que a gente está em 6. Aí você fala, ah, mas e os 6? Perfeito, tá aqui porque quer trabalhar e tá tudo certo. Porque entenderam a proposta, Porque né? entenderam a proposta, entenderam. não acham que é responsabilidade, não acham que é Que é obrigação, não acham obrigação, não. nada disso. É uma escolha. É uma escolha. É escolha. É, Vocês entenderam o que eu quis dizer de diferença? Tá. entendemos. Eu Entendi, entendi. 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 Tá. Sabe? Porque a Entendi. pessoa pode estar por responsabilidade e por obrigação, mas é só aparência, né? Porque no fundo ela não Hum, quer. sim. Ah, mas aí ela não fica, não aguenta. Oi? Ela fica, Aí, Leda. mas aí se fica. Fica porque muitas vezes ela vai fazer uma moeda de troca. Não É, é consciente, é inconsciente. é isso aí. Eu tô aqui porque eu vou Hum, receber. É isso Ah, aí. é? sim, tá. Entendi. Tá. Entendi. Então, Que- assim, quando a gente faz esse tipo de análise, a gente precisa entender o que a gente está analisando, olhar para fora, é claro, porque fora a gente vê um monte de exemplos e depois hum, trazer para dentro da gente. é. Como é que isso se encaixa dentro de mim? Né? Porque senão a gente está perdendo a oportunidade de crescer com isso que a gente está estudando, né? Às vezes, quando se conversa sobre isso, né, as pessoas, né, que vão nos ouvir quando estiverem estudando, vão achar que é uma cobrança, É isso que eu não queria deixar. entendeu? Que é uma cobrança, ó, tá cobrando. E não é, é aonde entra, no meu ponto, tá? Eu, Valéria, eu entendo dessa forma. Como trabalhadora de Jesus, eu me abro para trabalhar, seja qual for o dia, entendeu? Qual for o dia, qual for o trabalho. Se me ligarem, eu vou atender, porque eu sou uma trabalhadora de Jesus, Isso. entendeu? E sendo uma trabalhadora de Jesus, não significa que eu vou ter que dar passe. Mas se eu ver alguma coisa, eu já vou vibrar, eu já vou fazer. Isso está no meu interior, isso está na minha essência. Então, não é obrigação. Não é Mas obrigação. muitas vezes isso não está maduro para as pessoas. Eu me sinto bem, tá? Mas aquilo que vem de outras encarnações, eu me sinto bem. Mas se puder fazer para mim, poxa,
para mim ficar bem, para mim poder receber, para mim poder, sabe? A pessoa pensa assim, e ela é a maturidade dela, e tá tudo certo. A gente não vai conseguir mudar esta cabeça. A gente não vai mudar esse sentimento. Por isso que cada um faz aquilo que aconchega o seu coração. Compreendeu, Leda? Às vezes, assim, é duro, né? É duro, mas essa é a nossa realidade. E aí, se a gente for voltar, quando o Ruiz veio, a gente entendeu aquilo que ele veio falar, que ele ficou mais de 1 hora conversando. Ele não veio falar de cada pessoa, ele não veio falar do pessoal. Ele veio falar: eu preciso das pessoas inteiras no pingo de luz. E a gente entenda pessoas inteiras não significa que tem que trabalhar todo dia. Mas o dia que escolheu para trabalhar, esteja... Trabalhar com amor. Trabalhar com amor, dedicação. Amor, como disse a Valéria, trabalhando por Jesus, porque esse é o nosso intuito, não é? Trabalhar mesmo, né? Trabalhar. Já que vai trabalhar, né? Isso. Eu só falei essa questão de responsabilidade versus escolha para não parecer isso que a Valéria falou, que a gente está cobrando todo mundo de fazer. Tá. Sim, Entendeu? sim. E palavra por palavra, tá bom. Se você vai fazer por responsabilidade ou por escolha, mas está no caminho, uma hora essa responsabilidade vira escolha, né? Escolha, Mas no final das contas eu quero isso para mim. Eu quero esse futuro que o que nós estamos lendo nos inspira, ou seja, eliminar a arrogância, eliminar o orgulho, se colocar no próprio lugar, na altura, no nível que está, buscar trabalhar para melhorar, escutar o que os outros têm para dizer, quer seja encarnado ou desencarnado, e tirar o melhor do que aquela pessoa ou aquela entidade tem a dizer para mim. Entendeu? É isso que a gente precisa fazer. Ah, mas se a pessoa não tiver nada de bom para dizer para mim, escuta apenas para poder acolher a pessoa. Eu acho que assim, é por isso que eu falo. Por que esse livro mexe tanto conosco? No meu entender, né? Aí, assim, o Sérgio tem uma opinião, eu tenho outra. Ele chama a nossa responsabilidade. No sentido assim, ó, Nos tira da zona de conforto, né, Valéria? Isso. aqui, ó, você que sabe. É isso aí. Sim, Sim, sim. O panorama é esse. Você escolhe. você escolhe. Verdade. Eles falam a mesma coisa que eu, só que ele trocou lá as letrinhas Trocou as dele. palavras, Pronto. Mas é como a Virgínia falou, tira a gente da zona de conforto, faz a gente pensar, faz a gente, né, prestar atenção, querer Ficar mais atento ficar mais ao atento, nosso eu, justamente. né? Mexe, dá um chacoalhão, né? Que é o Nossos melhor, sentimentos. que é o melhor que um livro pode fazer a gente pensar. Isso. Pensar que nós estamos na nossa zona de conforto, né? Porque ali, se a gente parar para pensar, ó, a gente tinha estudado, né? Quando a gente estudou o Preto Velho, nossa, que legal, ele foi lá, ele puxou as nossas orelhas, nos colocou ali, né? Nos trouxe a responsabilidade, mas não, era o Preto Velho, nossa, que tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Monte de coraçãozinhos, tal. Aí a gente começou a avançar nos estudos. E aí a gente entrou num patamar que, assim, ó, a gente realmente temos muitas vezes, a gente tem assédios, todos nós temos assédios, todos nós. E aí foi quando ele falou assim, ó, presta atenção no que fala, no que pensa, né? As atitudes que toma, essa é a sua responsabilidade. Né? Não adianta trazer o pacote e falar, resolvam. Porque a espiritualidade vai falar assim, como que você quer que eu resolva se você não deu um passo? Não fez nada para mudar nada, Para né? mudar, fez nada para melhorar.
Então ele trouxe isso pra gente que a gente ficava assim, não, não é bem assim. Não, é assim sim. Ele desenhou pra gente com todas as letras. Ó, É, Presta atenção, presta atenção. é, e aí o que que aconteceu? O estudo doeu. Mexe. é. O estudo doeu, o estudo sacudiu, né? Não estou entendendo. Nunca se esqueçam. Se você continuar fazendo as coisas sempre da mesma forma, você vai continuar tendo sempre os mesmos resultados. Sempre. Tem jeito, não. É verdade. Se tá bom assim, É continua. Então vamos parar aqui. Nós paramos em habitantes da mais antiga sociedade de hierarquia da maldade.